Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro 3 defeitos e 3 qualidades. E depois de fazer sobre Roman Reigns, muitos pediram para fazer sobre outro integrante do Shield. É ele, o maluco, Dean Ambrose, a nossa vítima de hoje. Começando com a qualidade do maluco. Dean Ambrose é muito bom na Mix Kill, é muito bom com promos, fala muito bem. Isso não é de agora. Desde os seus tempos de Shield, Dean Ambrose sempre tinha uma boa oratória. Ele consegue ser muito bem sério e também consegue ser bastante engraçado. Interpreta muito bem o personagem com as falas. Além de que quando está furioso costuma tremer a voz e ir aumentando ela de pouquinho em pouquinho, o que deixa bastante engraçado. Outro ponto bom das suas promos é as ameaças que ele faz. Ele consegue passar a impressão que irá destruir o seu adversário, além do seu jeito vida louca de nunca se importar com o que o adversário fala dele. Primeiro defeito, a sua ring. Sim. Só você observar os combates do Dean Ambrose e o seu moveset. Tudo bem, ele é esforçado, tudo bem, ele é grande, mas não é um dos melhores da WWE nesse quesito. O seu moveset, por exemplo, é um dos mais chatos e irritantes. Ele simplesmente possui apenas alguns golpes e todos eles são bastante básicos demais e muito simples. Muitos dependem até mesmo do selling do adversário para ficarem dinâmicos. Além disso, ele raramente inova algum golpe diferente, o que torna cada vez mais repetitivo e previsível seus combates. E até mesmo em combates com o uso de objetos, ele depende sempre do seu adversário para carregá-lo. O seu finalizador é muito simples e isso sem contar os inúmeros bots que ele já cometeu, ou seja, erros ao tentar aplicar alguns golpes. Próxima qualidade, o carisma. Dean Ambrose com certeza é um dos superstars mais carismáticos que temos. Você pode até não gostar dele, mas em algum momento ele já fez você rir. Quantas vezes ele já não se fantasiou, já fez aquelas caras dele boba, já agiu lá quando ele teve que ter um psicólogo com ele, já falou algumas coisas engraçadas, já pregou peças nos seus adversários, já fez entradas bastante engraçadas, como copiando a entrada do Chris Jericho, como quebrando a cadeira de Bray Wyatt, como se vestindo de policial e entre outras coisas. Dean Ambrose de fato é muito engraçado, entretém muito bem e o que torna ele um grande superstar. Próximo defeito, os reinados. Os reinados do Dean Ambrose possuem alguma coisa que não dá para entender muito bem. Primeiramente falemos sobre o primeiro título dele, o título americano na época do Shield. Ele é o cara que mais teve reinado longo na história por esse título. Entretanto, é o que teve o pior reinado também, ou pelo menos um dos piores. Ele simplesmente defendeu 3 vezes esse título e já perdeu. Quase nunca defendia e só aparecia para se aparecer com esse título. Passado disso, ele também ganhou o título intercontinental contra Kevin Owens. E estava começando a ter melhorado o seu reinado, mas ele ganhou simplesmente para no mês seguinte perder para Kevin Owens de novo e ir rivalizar com Brock Lesnar na WrestleMania. No final do ano deram o título intercontinental novamente para Dean Ambrose. E novamente o reinado também não foi grande coisa. Ele conquistou o título no começo do ano e perdeu depois para o próprio The Miz. Teve até uma rivalidade com Baron Corbin, mas foi parar no pré-show da WrestleMania, diminuindo muito a credibilidade do cinturão. Ele também ganhou a pasta do Money in the Bank, mas simplesmente fez o cash-in na mesma noite. Ou seja, não se teve nem sequer um reinado com essa pasta. Além disso, ele avisou um show antes que faria tudo o que ele fez na noite do Money in the Bank, o que estragou bastante o seu cash-in e a forma como ele foi tratado como Mr. Money in the Bank. Ganhou o título mundial e também o seu reinado não foi grande coisa. Teve boas promos, de fato, mas o combate com Dolph Ziggler no SummerSlam não agradou muita gente. Também teve uma rivalidade com Seth Rollins que é sempre boa de se ver, isso não pode se negar. Mas depois rivalizou com AJ Styles em uma das rivalidades mais bobinhas de todas, envolvendo inclusive James Ellsworth, e perdeu o seu título. A próxima qualidade são as suas rivalidades. As rivalidades de Ambrose são sempre marcantes. Independente de às vezes até decaírem um pouco o nível, você sempre lembra com quem ele rivalizou. São memoráveis as rivalidades dele com Seth Rollins, a rivalidade que ele teve com Chris Jericho, que também foi muito engraçada, a rivalidade que ele teve com Kevin Owens, a rivalidade que ele teve e ainda tem com The Miz. Algumas das rivalidades do Dean Ambrose conseguem sempre ficar marcadas. Não se sabe por que exatamente, talvez seja pelos segmentos que ele faz, talvez seja pelas promos que ele faz, os ataques, ela ter sido engraçada, etc, etc, etc.
Talvez a mais marcante também tenha sido a que ele teve com Bray Wyatt, entre outros nomes. As rivalidades do Dean Ambrose até que são bem desenvolvidas, mas isso é como eu disse, pelo fato de ele possuir uma boa mix skill e de ser bastante carismático. Então quando ele tem um adversário que consegue também cumprir com essa função, os dois conseguem ter um bom entrosamento e a rivalidade pelo menos fica marcada. Infelizmente, às vezes a rivalidade fica tão boa que na hora do combate não é aquilo que se espera, pelo menos não do nível que a rivalidade também foi. E o último defeito é a forma over como ele vem sendo tratado há bastante tempo. Dean Ambrose simplesmente zerou o roster da WWE, venceu quase todos praticamente com exceção de Brock Lesnar. Nesses últimos anos ele venceu nomes como Kevin Owens, venceu Chris Jericho, ganhou a pasta do Money in the Bank, ganhou o título mundial, venceu o Roman Reigns, venceu Seth Rollins, venceu John Cena, venceu AJ Styles diversas vezes, venceu Randy Orton, venceu também Bray Wyatt, venceu Baron Corbin e venceu diversos nomes que o enfrentam. Ele só perde os combates quando ele alguma vez é roubado ou trapaceado. Nunca perdeu um combate limpo, pelo menos nesses últimos 1 ano e meio. Coisa que não combina muito bem com o personagem dele, já que ele não chega a ser um brutamontes, um top guy, uma besta, um monstro. Ele é simplesmente um superstar engraçado e só. Essa forma over que deixam ele acabam tornando ele bastante superestimado e diversas vezes exagerado. Mas bom galera, foi esse o 3 defeitos e 3 qualidades do Dean Ambrose. Comenta aí se você concorda com alguns pontos ou discorda de outros e também deixe sugestões para o próximo 3 qualidades e 3 defeitos. Então é isso, deixa o like, inscreva-se no canal, até a próxima e fui!